Fala meus amados, tudo bem? Fiz um recorte rápido a pedido de alguns. Espero que todos gostem dessa palavra que eu tive a honra e o privilégio de levar à nossa igreja amada Adã no domingo passado, no culto de celebração, dia 9 de fevereiro de 2025. Fiz recorte e segue aí embaixo. Curta o meu canal, compartilhe essa mensagem e escreva abaixo no comentário o que você achou. Que Deus abençoe vocês. Queridos, eu quero convidar aqui o nosso querido presbítero Beto Guedes, o Beto da ADU, líder de célula. Ele vai nos trazer a palavra hoje. Eu tenho tido essa alegria de poder investir em pessoas na igreja. Nós sabemos que a igreja ela tem avançado, ela tem uma perspectiva grande de crescimento, e o Beto é uma das pessoas que tem se colocado à disposição. Eu não tenho dúvida, Deus tem usado muito o nosso querido irmão Beto, e aí eu creio de todo o meu coração que nessa manhã o Senhor vai falar com cada um de nós. Então quero pedir nessa hora, de presente, toda a sua atenção. Não se movimente, fique no seu lugar, esteja atento àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, ok? Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, igreja, graça e paz. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, clama a Tua presença, Pai, que não seja mais nada meu, mas que seja tudo Teu, Pai. Que o Senhor me use da tua forma, do Teu querer, como o Senhor quer e lhe apraz, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, igreja, já boa tarde quase, que Deus abençoe a todos. É uma honra, um privilégio estar aqui, podendo falar essa igreja que eu tanto amo, que eu tanto sirvo de coração, que eu tanto tenho prazer nessa obra, nessa maravilhosa graça que Deus nos dá todos os dias, sem cessar, né? Eu separei uma porção da palavra para nós e me veio um tema que eu convoco a todos se posicionarem nisso. A vida é um sacrifício. A vida é um sacrifício. Quando nós entendemos o chamado de Jesus, quando Ele nos chama para negar a nós mesmos, aquele que vier após a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A gente começa a entender um pouco daquilo que Ele tem falado conosco todos os dias. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele se sacrificou por nós. Ele foi um sacrifício perfeito por cada um de nós. Aquele sangue vertido na cruz foi para nos justificar, para nos lavar e nos purificar de todo pecado. É por isso que o chamado ao Evangelho é para nós nos arrependermos das práticas antigas que tínhamos, arrependermos das práticas, das coisas erradas que nós fazíamos. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, é para que nós nos endireitemos ao caminho que devemos seguir. Mas o que é o sacrifício? É uma pergunta que eu faço. Weber, projeta para mim Romanos 12, 1 e 2, por favor. Esse é um chamado que o apóstolo Paulo nos chama a nova vida, na carta aos Romanos, que ela diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo nos chama pelas misericórdias de Deus, e o pastor hoje falou no Tadel sobre o que é misericórdia, pegar os miseráveis e colocar no seu coração, de modo mais simplificado. É nós que éramos miseráveis, mas agora pela graça de Deus, mediante a fé, nós conseguimos atingir o coração de Deus, estar lá naquela presença, no esconderijo do Altíssimo, à sombra da sua onipotência, que é isso que a palavra nos fala. Então quando o apóstolo Paulo nos chama para nos apresentarmos, nós temos que estar lá, no grego é parestesai, entregar, apresentar, colocar à disposição,
Colocar à disposição denota um posicionamento, nos chama a nos posicionarmos como sacrifício vivo, ou seja, estamos andando num sacrifício vivo. Nós devemos ser esse sacrifício vivo, todo o nosso respirar, todo o nosso ser, tudo que nós somos, devemos glorificar o nome do Senhor. É para manifestar a glória dele por meio de nós, o que ele fez aqui na terra, porque até nós cantamos hoje no louvor, toda a terra está cheia da sua glória. Então nós temos que manifestar essa glória. Esse chamado de posicionarmos como um sacrifício vivo é o mesmo chamado de ir à cruz. É nos sacrificarmos dia após dia pelas nossas famílias, filhos, né, mulheres, esposa, filhos. Sacrificarmos pelo nosso trabalho, o chamado que nós temos para Cristo, para viver para Cristo, o chamado na igreja. Tudo isso condiz com o sacrifício vivo. Eu tenho feito uma oração ultimamente que é: todo dia, Deus, é menos um dia para chegar à tua glória, e mais um dia que eu estou passando na terra, e obrigado por essa oportunidade, obrigado por estar aqui, Deus. Essa gratidão que eu tenho a Deus, esse agradecimento que eu tenho a Deus diariamente, tem me feito manifestar todos os dias a graça dele sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre tudo que vai ao meu nome. Então quando a gente se posiciona, se coloca à disposição, esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, por meio de um culto racional, não é emocional, não é aqui, oh, aleluia, glória a Deus, uhul, não. É você ter essa razão. Por isso que o design de Deus, ele é perfeito. Ele colocou a nossa mente acima do coração, para que nós tenhamos esse conhecimento de que nós temos o domínio, por meio da nossa mente, sobre o que há das nossas emoções. Não sermos meninos, nem meninas, vivendo emocionalmente a ventos de qualquer doutrina ou de qualquer pessoa que estão falando qualquer coisa que talvez pareça ser a palavra de Deus. Não. Somos chamados a estarmos racionalmente cultuando a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E o que é o sacrifício de fato? Muitas das vezes quando a gente ouve sacrifício é um sofrimento, né? A gente só lembra dessa palavra: nossa, agora eu vou sofrer, nossa, estou me sacrificando, está doendo. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Weber, projeta para mim 2 Coríntios 4, 17 e 18, por favor. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Isso é o que traz a aprovação, o sofrimento. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, nós vivemos no mundo, nós somos dotados de sensações, sentimentos, nós temos olfato, visão, audição, nós temos as nossas sensações corporais por meio da pele, nós temos um organismo vivo, que deve ser sacrificado diariamente em prol do reino de Deus, se esforçando a cada dia, mas nós muitas das vezes pensamos nesses sofrimentos. Meu Deus, como é isso, como é aquilo, são desafios, são isso. Todos nós temos problemas, todos nós temos desafios a ser feitos, e glória a Deus por isso. Esses dias eu estava lendo outra Bíblia que eu tenho, e tem uma frase lá: se você tem 50 problemas, você está mais vivo do que a pessoa que tem 25, porque Deus está te confiando muito mais. Então se você está sem problema, meu irmão, pergunte a Deus: Deus, você não confia mais em mim? Deus é quem dá o dom, quem dá a habilidade, quem dá tudo que nós temos para nós resolvermos os nossos problemas. E muitas das vezes os nossos problemas são resolvidos por meio da palavra, por meio de discipulado, por meio da oração, por meio de caminhar junto, por meio de ouvir e aprender por meio da palavra de Deus. E glória a Deus por isso. Essa é a fonte. A fonte está aqui disponível 24 horas. A fonte está nas disciplinas espirituais de oração, jejum, leitura da palavra, dedicação devocional. E muitas das vezes a gente se perde nela. Toda a terra se enche da glória de Deus. Ou seja, quando você olha para os pássaros no campo, quando você vê as aves, quando você vê o ar que você respira, Deus está ali. Mas muitas das vezes a gente não agradece nem por isso. Então nós temos que ter esse entendimento que o culto tem que ser racional. Tudo que você está vivendo na sua vida, você tem que dar razão a Deus, entender o que Ele está querendo naquele momento, necessariamente para que você resolva, ou você agradeça, ou você viva, ou você se sacrifique em Deus. Então vamos lá, eu fiz um espelho aqui entre Velho Testamento, Antigo Testamento e o Novo Testamento, ok? Em Levíticos, fala muito sobre o sacrifício, né?
E a palavra sacrifício no hebraico fala zevá, significa oferta ou sacrifício de sangue. Não há justificação dos pecados sem o sangue. Em outra palavra que aparece é corban, oferta ou presente a Deus. Ou seja, muitas das vezes a nossa oferta, o nosso sacrifício é um presente a Deus. Quando nós colocamos esse entendimento sobre a palavra sacrifício, tudo fica mais leve. Você começa a viver entendendo que você está aqui na terra para cumprir um propósito do chamado de Deus. Aquilo que Ele tem para cada vida. Ele tem um chamado para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida e coletivamente. Quando a gente entende isso, a gente começa a viver uma vida mais tranquila, na paz que excede todo entendimento. Aquela paz que Jesus nos chama a termos quando nós entregamos a nossa vida a Ele e vivemos com Ele, andando no caminho, na verdade e na vida. Amém? Estamos aqui, né? Se eu acelerar muito, vocês levantam a mão que eu dou uma segurada. Em grego, no Novo Testamento fala tísia, que significa oferecer em sacrifício. Mas aí eu vim refletindo na nossa língua latina, o latim se chama sacrificium, significa sanctum officio. A junção das palavras sacer e facere, que significa o sagrado fazer, ou seja, tornar algo sagrado. Meus irmãos, parem para pensar, tudo que a gente faz denota um tipo de esforço. Tudo que a gente faz, não há nenhum, na física, na química, não há nada que faça, biologia, que não há nada que faça, que a gente não tenha que fazer um esforço para tomar algo. Para levantar da cama eu preciso fazer um esforço, para respirar, para escorvar, para tudo tem um esforço, tudo há uma energia sendo gasta para que nós possamos fazer determinado fim, que nós precisamos fazer. São coisas que tem horas que são automáticas, tem outras que são muito bem pensadas e tem outras que a gente tem que parar para pensar mesmo. Quando vai construir uma torre, assenta-se, né, meu pastor? Eu aprendi muito com o senhor. Assenta-se. Para quê? Para que você pense direitinho, seu batimento cardíaco parar, pensar, e você vai construir aquilo com calma, projetando, calculando. E o que é essa ideia de sacrifício? É a gente se consagrar a Deus. Lá em Levítico ele fala de 5 sacrifícios, né? O holocausto, que é o zevá olá, subir, né? Um significado que é ser totalmente queimado. O holocausto era totalmente queimado, né? Separava o macho sem defeito, né? Tudo aponta para Cristo. Quando você começa a ler as escrituras, você fala, meu Deus, isso está igualzinho o que era Jesus, isso aqui está igual a Jesus, mas nós temos que ler, nós temos que ter essa disciplina de oração, leitura e jejum, que também é outro fator importante para nós na caminhada. Então pegava um animal sem defeito, o ofertante colocava a mão e daqui a pouco degolava, né, saiu o sangue. Então quando a gente lê, muitas das vezes eu gosto de ler me colocando no local. Então você vê o animal lá bonitinho, quietinho, mas ele está sendo degolado, está sendo colocado sangue, está sendo aspergido sobre o altar. Ou seja, quando você está olhando aquele animal, você está vendo a morte. Um que era vivo, morreu por causa dos seus pecados. Então coloca para mim, né, essa entrega condicional e total, coloca para mim o que reflete em Cristo. Está lá em Efésios 5:2, Weber, por favor. Efésios 5:2. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, em sacrifício a Deus em cheiro suave. Coloca para mim, por favor, Hebreus 10, 9 e 10 também, por favor. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, a entrega de corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Glória a Deus por isso. Jesus se entregou por cada um de nós. Ele foi o holocausto perfeito. Lá em Levíticos 2, vemos ofertas de manjares. Minar, que significa um presente, uma oferta voluntária. O ofertante ele entregava a farinha da sua melhor colheita, as primícias. Ele juntava com azeite e o incenso. Ele colocava lá, ele não podia colocar a farinha com fermento, porque significava o pecado. Ela tinha que ser uma farinha pura, por causa da purificação. Então, muitas das vezes, quando a gente ofertar, essa oferta de manjar era o seu trabalho, a gratidão a Deus por tudo que Ele te dava. E o que significa em Cristo? Jesus é o pão da vida. Coloca João 6,35, por favor. João 6,35.
Bom, Jesus é o pão da vida, é isso que fala a palavra. Sacrifícios de paz, Shelamim, Levíticos 3, significado é shalom, a paz, a plenitude. O procedimento era uma parte queimada da oferta, aquela colocada, e era do mesmo jeito, viu gente? É porque a gente lê a Bíblia muitas das vezes e vai passando, mas era do mesmo jeito, degolava o animal, saía sangue, aspergia. Então muitas das vezes quando o ofertante ia entregar, eu percebi isso, você vai entregar uma oferta, já está um cheiro de sangue, é um cheiro de morte. É um cheiro de morte que está dentro do tabernáculo. Então as pessoas, isso é chocante, quando você começa a imaginar que quando você estava entrando ali naquele local, aquele santuário, era um lugar de morte. A pessoa tinha que ver a morte para se arrepender dos seus pecados. Então era uma parte queimada, outra parte era comida pelos sacerdotes e ofertantes. Essa parte que era comida, significa o quê? Um relacionamento, comunhão, isso que a gente faz entre a igreja, essa comunhão. E Jesus é a nossa paz, está lá em Efésios 2,14, projeta para mim, Weber, por favor. Efésios 2,14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, Ele chama a todos na terra, a todos. Não há separação entre judeus e gentios, não há separação entre raças, não há separação de nada. Deus mandou um plano perfeito para nos salvar a todos. O sacrifício pelo pecado, em Levíticos 4, significava a purificação do pecado. Era a mesma coisa, só que o cara que ia sacrificar, ele impunha as mãos e confessava o pecado. Ele transferia o pecado para o animal que ia ser sacrificado. Fazia da mesma forma, aspersão no altar, santo lugar. O animal era queimado fora do arraial, que aí ele tinha que ser extirpado o pecado do arraial, tinha que ser tirado. E é isso que Deus nos chama, para dentro do nosso povo não ter pecado. A gente tem que ter ódio do pecado, a gente tem que repudiar o pecado. Nós temos que dizer não, assim como o pastor falou logo no início do ano, resistir com sangue, é ter essa força, essa coragem de dizer não, não concordar com o que é errado, perante a palavra de Deus, não concordar, a gente tem que dizer não sim, ser forte e corajoso para falar não, eu não concordo com isso. Muitas das vezes a gente não percebe, né? Mas a maledicência do povo aí fora, vai falando mal de um, vai falando mal de outro, vai fazendo conversinha sem graça de um lado, né? Muitas das coisas vão acontecendo, você não deve nem rir, meu irmão, minha irmã. Você não deve, porque você demonstra que você está em concordância com aquilo que ele está falando. E a palavra ela tem poder. E se você está num ambiente que estão fazendo isso, sai fora, sai andando, levante se não concorda, ou fecha a cara e está tudo certo. Não concordo, e está tudo bem. Respeito pelos seus pensamentos, porém eu não concordo, eu sou de Deus, eu ando no caminho do Senhor, eu estou buscando a paz que excede todo entendimento, eu estou buscando o amor que transcende, que transborda sobre nós, estou buscando suas misericórdias todos os dias. Não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, amém igreja? Aleluia. Vai melhorar. Sacrifício pela culpa, Achã, Levíticos 5, ofensa. Quando a gente, né, eles falavam, você ofendia alguém, você ia lá, né, sacrificava, fazia uma restituição até de 20%, na Bíblia fala 1/5, incluía os pecados conscientes, ou seja, você pecou, você errou, você falou, meu irmão, me perdoa, toma aqui 20% do que eu te tirei, do que eu te feri, dava um jeito ali. O que significa isso? Uma justiça e reparação dos bens. Você percebeu que você errou com seu irmão, você ia lá, sacrificava o animal, pedia perdão e ainda restituiu o que você tinha feito de errado. Isso está lá em Isaías 53, 10 até 12, por favor. Isaías 53, 10 ao 12. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos,
E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos seus transgressores. Olha como é que Jesus foi maravilhoso. Nós pecamos, mas mesmo assim ele foi lá e pagou o preço por nós. E você, meu irmão, hoje a pergunta que eu te faço: vai continuar pecando? Vai continuar andando nos caminhos errados? Posicione-se, coloque-se neste lugar, fuja do pecado, resista à tentação. Muitas das vezes eu me lembro de José. José, quando ele foi atacado pela mulher de Potifar, muitos conhecem a história, mas depois procura lá em Gênesis, de 37 a 50, a história de José. Quando você está lá, Potifar era o chefe da guarda, e a mulher dele, que devia ser uma mulher bonita, atacou José, porque era o servo bom e fiel dentro da casa dele. Tudo que fazia José prosperava. E de repente ela encurrala ele e ataca. Ele sai fugindo, arranca-se a túnica, a capa dele, e ela sai gritando, difama ele, diz que ele que tentou agarrar. Mas José fugiu do pecado. Nós temos que ter essa clareza que a gente deve fugir do pecado. O tempo inteiro o diabo vai tentar, o adversário anda ao derredor. Mas se você é um homem ou uma mulher que está buscando discernimento espiritual, você vai começar a ter o discernimento espiritual, através da palavra, através do jejum, através da oração, porque são disciplinas que nós temos que fazer. Esse é o esforço para tomar o reino por esforço. Esse é o esforço que nós devemos fazer todos os dias das nossas vidas, porque nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós temos que perceber e ter essa consciência através desse culto racional que o apóstolo Paulo nos chama a fazer, para que nós possamos exercer isso diariamente em nossas vidas. É no respirar, é no pensar, é na emoção, é no que vou fazer, é no que vou andar, aonde eu vou, com quem eu estou, para que nós possamos manifestar a glória de Deus por meio de nós. Hoje o pastor falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, quando nós estamos andando por meio da palavra de Deus, aonde nós estamos pisando, nós estamos iluminando esse caminho, nós estamos temperando o sal da terra, nós estamos colocando sal onde nós estamos colocando tempero. Agora em Provérbios fala, quando um justo teme, quando o ímpio está no lugar, ele é como água turva. A água turva, você não consegue ver o fundo, você não consegue ver. Então, justo, se você está aqui, está me ouvindo hoje, não temas, não tema o ímpio, não tema, se posicione no lugar onde Deus te chamou para ser, coloque-se na brecha, arranque o pecado do seu coração, da sua mente, da sua alma, do seu corpo, do seu espírito. Eu sei que muitas das vezes nós caminhamos e sofremos maldições hereditárias, mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus, então isso sai da nossa vida. Mas nós caminhamos e o diabo vem, as tentações vêm, os manjares vêm, mas nós dizemos não, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. E você que está aqui hoje, você é a igreja de Cristo, ou deveria estar sendo, ou deveria estar buscando ser, porque isso é um lugar de posição. Isso é um lugar que nós estamos buscando cada vez mais dentro dessa igreja, de homens posicionados, como nós vimos hoje, os homens que estavam aqui. E sei que mulheres estão lá sendo atingidas por esse encontro com Deus hoje. E nós temos esse encontro com Deus todos os dias da nossa vida, se nós quisermos, pois o presente Ele é palpável, o passado já passou e o futuro é de Deus, Ele que sabe os nossos caminhos, Ele já revelou no seu livro, mas nós temos que saber, temos que ter essa consciência, por meio de um culto racional, que nós precisamos andar nos seus caminhos, e ter esse momento presente, sabendo que o nosso respirar, o que nós fazemos é para a glória de Deus ser manifestada na terra, e aqueles que estiverem andando e olhando vão falar: eis um filho de Deus, que está andando pelo caminho que deve andar, dando bom testemunho. Aleluia, glória a Deus. Então, quando eu lembro desse tabernáculo, que era um lugar de morte, eu remeto a Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna já é nossa em Cristo Jesus. Então toda vez, meu irmão, quando você vê o pecado à sua porta, pecado, diga não, viva para Cristo.
Vamos adorar e servi-lo Ele com as nossas vidas. Esse é o santo ofício que eu tanto quero que vocês tenham essa palavra sacrifício na sua cabeça. É um santo ofício. O tempo inteiro nós temos que estar trabalhando para Deus. O nosso respirar, o nosso viver, seja para manifestar a glória de Deus em nossas vidas. Aleluia. Jesus certa feita disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Está lá em João 5,17. Como é maravilhoso esse trabalhar de Deus em nossas vidas. Deus vem manifestando a sua glória o tempo inteiro na terra. É a flor que desabrocha, é o vento que passa, a brisa que vai, é o dia claro, é o dia escuro, é o sol, é a chuva, o tempo inteiro. Ele não para de trabalhar. E Jesus trabalha também. E por que nós não queremos trabalhar? Por que nós não queremos exercer o papel que temos que fazer? O chamado que Deus nos chamou para fazer? O propósito que nós devemos andar segundo o propósito que Ele nos coloca dentro do nosso coração? Quando nós sabemos lá em Romanos 8,28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então muitas das vezes esse desafio, como eu falei, dê glória a Deus. A cada desafio, a cada dificuldade, a cada trabalho que você tem que exercer, faça como se fosse para o Senhor. Não faça para homens, faça para o Senhor, para manifestar a glória dele aqui. E vamos lá, tudo que Deus faz é perfeito, bom e justo. E aí eu vim questionando a Deus: Deus, nós falamos tanto na Hertz, qual é a frequência, Deus? Qual é a frequência? Eu quero saber dessa frequência de santidade. E aí Ele me mandou o Cântico dos Anjos, está em Isaías 6,3 e Apocalipse 4,8. Isaías 6,3, por favor, velho. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Não, 6,3, desculpa. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Agora vai para Apocalipse, por favor, 4:8. É a visão do trono de Deus. Nessa passagem de Isaías, Isaías se considerava um homem de lábios impuros. E aí veio o anjo e tocou os seus lábios, e ele ficou purificado. E daí ele começou a falar as profecias de Deus. Ele começou a manifestar na terra aquilo que ele foi chamado a ser. E lá em Apocalipse, e os 4 animais tinham, cada um por si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e o que há de vir. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando eu vejo esse cântico, eu vejo a adoração dos anjos do Senhor. Eles estão contemplando Deus Santo, Jesus Santo, Espírito Santo Santo. Então eles estão contemplando o trabalho da glória dele o tempo inteiro. Eles estão vendo aquilo que nós não vemos, mas os anjos veem, porque eles estão na outra esfera espiritual. Mas meu irmão, minha irmã, se você clamar o sangue de Jesus, se você buscar a força que vem de Deus, você começa a estabelecer dentro de si uma nova vida, pois você clama Santo, Santo, Santo. Em muitos momentos de dificuldades que eu tenho tido na minha vida, eu falo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo, Santo. Quando os meninos acordam de madrugada com algum grito, eu vou gritando pela casa: Santo, gritando não, mas falando: Santo, 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 porque eu quero chamar a presença dele, para que haja qualquer manifestação, venha dos céus e não venha de outro lugar que eu não quero. E assim nós vamos clamando. Quando você entende essa frequência, tudo você deve fazer para louvar o Senhor. Então quando eu estou no meu trabalho, eu estou fazendo santo, santo, santo. Quando eu estou escovando os dentes, eu estou santo, santo, santo. É isso que eu quero passar à sua igreja hoje, para que vocês comecem a entronizar dentro de vocês esse cântico que vem dos anjos, para que, copiando eles, colocando aquilo que a gente vê nos céus, a gente começa a aplicar na terra, e a gente começa a exercer aquilo que Jesus nos fala na oração: venha o teu reino, venha o teu reino, seja manifestado aquilo que eu vejo nos céus aqui na terra, para que eu seja um cooperador de Cristo, um colaborador da sua obra aqui na terra, para que a vida tenha um propósito, para que a minha vida tenha um legado, para que meus filhos vejam aquilo que eu estou fazendo, para que os meus irmãos vejam que aonde eu estou andando, há águas de rios vivas que estão andando, e as coisas estão acontecendo, sejam
ruins, sejam boas, mas eu estou na paz que excede todo entendimento. Tudo que eu tenho feito tem dado certo. Não por causa de mim, mas pelo que há de Deus em mim, porque eu tenho buscado. E assim, quando você se posiciona na brecha, quando você se posiciona, quando você se afasta do pecado, como o pastor Rafa hoje falou na oração, abençoando as crianças, as bênçãos do Senhor vão te perseguir, vão te alcançar, e aleluia. E esse posicionamento é um chamado presente, é a guerra que nós temos, a batalha diária, todos os dias da nossa vida nós temos que estar nesse culto racional presente, para que nós possamos andar segundo a vontade de Deus. Buscando, ouvindo a voz de Deus, porque quando a gente ouve a voz de Deus, obedece às suas leis, seus estatutos, as suas ordenanças, e guarda os testemunhos que tem, a gente começa a ser próspero em tudo que a gente faz, as bênçãos do Senhor nos vêm, chegam até nós. Por um caminho o inimigo vem, está lá em Deuteronômio 28 isso, depois vocês conferem. Por um caminho o inimigo vem, por 7 ele foge de nós. Aleluia. Quem quer o inimigo fugindo? Eu quero. Eu tomo isso como um posse, porque eu preciso ver os meus inimigos vindo e indo por 7 caminhos, desesperados, porque maior que está em mim, Senhor dos Exércitos, Ele controla todas as batalhas, por isso que Ele fala, não temas, não temas, não temas, continua andando na frequência, santo, 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 vai andando na frequência, busca a presença, busca a palavra de Deus ser entronizada no seu coração, para que quando a gente for manifestar, ou estiver nessas rodinhas, que a gente sabe que às vezes acontece, ou alguém se manifesta no seu lado, quando você está caminhando pela terra, você fala, meu irmão, não concordo com isso, meu caminho é outro, eu estou buscando andar no caminho do Senhor, posicionamento, presente, porque isso denota que é uma identidade que você vai revelar, às vezes você vai salvar a pessoa que está em pecado pelo seu posicionamento, pela sua forma de ser, sua forma de agir. Então esse é um chamado santo que nós temos que ter, porque nós somos considerados imagem e semelhança dele, o tempo inteiro. Coloca Colossenses 3:23, por favor. Colossenses 3:23, por favor, Weber. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Eu acabei de falar isso. Nós temos que exercer o nosso trabalho para a glória de Deus. Tudo que nós formos empreender, seja para a glória de Deus, ser manifestada. E também somos cooperadores de Deus, está lá em 1 Coríntios 3:9, Weber, por favor. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Olha como é importante a presença da igreja em qualquer lugar, e você, como faz parte dele, parte do corpo de Cristo, ele é o cabeça, nós devemos seguir esse caminho, nós devemos ser cooperadores, que muitas das vezes nós estamos edificando 24 horas por dia também, não na hora do dormir, porque às vezes nossos filhos, mas o tempo inteiro nós temos que estar buscando essa presença. Muitas das vezes até em sonho Deus vai revelar, assim como Ele revelou a José. Então nós temos que ter essa percepção, dessa consciência plena que nós devemos buscar através desse culto racional. Entender até as nossas próprias emoções, para que nós sejamos curados nisso também. E aí Jesus disse assim, está lá em João 4:34. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então o alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai, e assim também nós também devemos ser. Quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós buscamos entender o que está escrito na palavra, Ele começa a revelar a agenda que Ele tem para cada um de nós, e aí nós nos posicionamos nisso, nós começamos a caminhar de acordo com a vontade dEle, e fazer e edificar o que Ele quer que nós viemos a edificar aqui na terra, construtores de Deus. Cada dia a gente vai colocando um tijolinho, não que as coisas vão acontecer de repente, que pode, se Deus quiser, mas nós temos essa responsabilidade como corpo de Cristo, de ir implantando o reino dEle a cada dia. Esse é um sacrifício que todos nós devemos fazer, carregar essa cruz. Então isso denota que você tem que se esforçar para estar no reino dos céus, e se esforçar muitas das vezes é buscando a palavra, entendendo, compreendendo, para que a gente não falhe, não peque, para que a gente continue andando no caminho, na verdade e na vida. Mas como é que a gente faz isso? Tudo bem, você está falando que a gente não deve seguir o pecado. Vamos para Romanos 12:2, por favor.
que é exatamente o que eu estou falando, vai só reforçar. Porque muitas das vezes a gente tem que perceber os ciclos de Deus. Ele faz repetição. Dia, noite, sol e chuva, ciclos, semanas, meses. A gente aprende por repetição. O que armazena na nossa memória, muitas das vezes é por repetição. Então, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente está caminhando, a gente se converteu, estamos nessa jornada, a gente precisa de quê? De uma renovação da mente. Toda a nossa bagagem anterior é uma bagagem muitas das vezes defeituosa, machucada, ferida, muitas das vezes com problemas, com traumas, mas quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, nós estamos buscando Ele, nós estamos satisfazer a Ele, nós estamos buscando servir a Ele, nós conseguimos melhorar esse nosso servir, quando nós começamos a entronizar na nossa mente, no nosso coração, as palavras de Deus. É por isso que ele vem com essa palavra metanoia, a mudança da mente, a renovação da mente que nós precisamos ter em Cristo todos os dias da nossa vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, esses herdarão a terra, esses herdarão o reino. Bem-aventurados são os pobres. Eu entendi isso outro dia, que eu falei, meu Deus, o pobre de espírito, eu achava que era o pobre, mas porque eu estava olhando com os olhos do mundo, mas o pobre de espírito é aquele que vê a carência que ele tem de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. Ele é pobre porque ele entende, eu sou tão pobre que eu preciso cada vez mais me alimentar da palavra, eu preciso cada vez mais jejuar, eu preciso cada vez mais orar, eu preciso disso, para que eu viva a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, renovando tudo que eu já passei de ruim nessa vida, para que Deus se manifeste agora, a partir de hoje, e o legado da minha família, tudo que Ele tem para nós, e que através de nós venham nações, sejam impactadas, e a gente venha cumprir o ídio, o chamado que Ele tem para cada um de nós, até os confins da terra. Aleluia. E como a gente manifesta isso? Eu gosto muito quando fala que a boca fala do que o coração está cheio. Como que a gente vai falar? Através da palavra de Deus. Mateus 6:22 fala que são os olhos a lâmpada dos olhos, do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Pensa bem, meus irmãos, muitas das vezes os nossos olhos, eles são tão impactados pelo que a gente pensa, que acaba a gente olhando de uma forma ruim. Então, quando eu vejo meus irmãos aqui, eu sei que eles estão transbordando a presença de Deus, porque eles estão vivendo o que eu tenho vivido, e a gente vê isso nos encontros, quando a gente se reúne como equipe. Eu sei que todos estão buscando, que eles têm sede de Deus, eles têm sede da palavra. Então, o maior encontro que eu tenho com Deus, praticamente todas as semanas, é quando eu venho ao culto, porque eu vejo meus irmãos na fé, o caminhar. Mas durante a semana, muitas das vezes, Deus também faz esses encontros, mas Ele também faz no teu secreto. Quando Ele pede para quando orares, feche a porta do seu quarto e vai orar, vai falar com o Pai. É esse o encontro com Deus que Ele vai manifestando muitas das vezes quando você está em público. Então, os olhos, eles são a luz eles são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas e se seus olhos forem maus? Muitas das vezes os seus olhos só enxergam. O que processa é a mente. Tá? Então muitas das vezes o julgamento, a crítica, é porque você está cheio disso dentro do seu coração. O seu coração está transbordando disso na tua mente. Então a gente tem que rever, né? Por isso que fala que se for para guardar, guarda o teu coração. Então muitas das vezes a gente vem sendo inundado de coisas, né? Nas circunstâncias da vida, das informações, das notícias. Nós tomamos aquilo por falta muitas das vezes do culto racional, porque nós não estamos presentes, ou a mente está descansada, ou a mente está vacilante, não está vigilante, e muitas das vezes aquilo contamina e entra no nosso coração, e daqui a pouco você está repetindo aquilo que foi falado, que não era de Deus, era de um jornal, e os teus olhos estão em trevas, e muitas das vezes também, às vezes a gente acha que está seguindo, que aí ele segue, porque se seus olhos forem trevas, e essas trevas parecerem luz, quão trevas está? Então muitas das vezes nós estamos indo para um caminho achando que é luz, mas é trevas, porque muitas das vezes nós somos enganados, mas com discernimento do Espírito, andando na palavra, segundo o que Deus quer, se você estiver vibrando na frequência dos anjos, cantando santo, 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 se você estiver buscando a palavra, entendendo o combate que tem que ser combatido todo o tempo, você está se blindando, se guardando,
porque esse é um chamado de guerreiro de Jesus. Você tem que se posicionar e estar atento, vigilante. O que Jesus falou foi: vigiai e orai sem cessar. Sem cessar é sem cessar. É a todo tempo, a todo instante. Então nós como igreja, nós temos que estar atentos às nuances. E a gente vai entendendo essas nuances, o tempo das coisas, por meio do Espírito. E aí, meus irmãos, eu conto um pouco da minha história, porque eu sou um homem que me posicionou. Fui plantado nessa igreja, graças a Deus cheguei por meio de célula, Márcio Padilha e Sandra. Cheguei em 2016, ainda estava atropelado pelo mundo, esmagado, fraturado, né? Vim muito desviado, porque assim que meu pai se separou, minha mãe foi parar na presbiteriana ali do Planalto. Dou honras ao pastor Ricardo Barbosa, porque era uma referência, foi uma referência. Muitas das vezes eu estou orando, Deus me lembra como ele falava, como ele contava. E engraçado, até essa semana, minha mãe é uma serva lá na presbiteriana do Planalto, então ela não pôde vir, ela falou: vou assistir depois. Eu falei: ok, mãe, está tudo certo. Mas na hora que eu falei: mãe, domingo eu vou estar lá na igreja, se a senhora vai, não, mas lê a Bíblia. Ela falou assim: lê a Bíblia. Eu falei: tá bom, acho que eu estou lendo todo dia, mas amém. Então, eu louvo a Deus por ter sido uma criança que foi para escola de crianças na igreja. Porque mesmo enquanto eu estava no mundo, eu lembrava de Deus. Cara, Deus pode salvar nesse aperto aqui. E não foram poucos não, foram vários. Eu louvo a Deus pela vida da Lumir e do André, né, os líderes aqui, que têm se esforçado, toda a rede infantil. Glória a Deus pela vida de cada um que tem se esforçado, porque a gente implanta nas crianças o reino. Porque o reino já é das crianças, mas eles vão percebendo como é que é Jesus. Eles vão vendo como é que é Jesus a cada dia. E de repente, né, por uma aproximação do Márcio Padilha, eu comecei a frequentar a célula, comecei a ver como é que era gostoso. Deus me lembrou como é que era bom ouvir a palavra dele. E de repente eu estava vindo nos cultos de domingo, desde 2016, vindo. 2017 fui para o encontro com Deus, esse encontro maravilhoso que nós devemos ir, nós devemos buscar sempre, trabalhar no encontro, servir ao encontro, porque a gente não sai da onde que a gente mais precisa estar, que é debaixo da mão de Deus. Nesse encontro, tive aquela experiência que todos nós temos, que é maravilhosa, é tremenda. Me batizei aqui na igreja, né? Pastor Márcio, pastor Freire me batizaram, pastor Hillian estava junto. E de repente, ainda vivi um resto de 2017, ainda, né, titubeando, entre buscar a Deus e falhar no mundo. Mas em 2018 eu assumi um compromisso. 1º de janeiro eu falei: não, eu não quero mais isso para mim, eu quero viver tudo que está escrito na palavra. Tudo que está escrito na palavra eu quero viver. E glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque Ele me livrou de muitas coisas que podiam ter acontecido de ruim e acontecem. Quando a gente olha as notícias do mundo, a gente fala: meu Deus, acontece a todo instante. E todo dia a gente tem que ser grato a Deus pelos livramentos que Ele tem dado ao seu povo. 2018 me posicionei nessa igreja, falei: cara, eu vou ficar aqui e não vou sair daqui, eu vou ficar nesse lugar de palavra e não vou sair dela. E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Eu era solteiro, mas tinha também uma mulher posicionada nessa igreja. Glória a Deus. 4 meses. Foi 4 meses? Em abril? Abril, né? 4 meses. 4 meses Deus me conectou com ela. Em 4 meses nós estávamos casando. Em 1 mês ela engravidou. Depois mais 1 ano ela engravidou de novo. E o engraçado, meus irmãos, é que Deus é maravilhoso. Quando eu conto essa história, eu gosto sempre de lembrar. Em 2017 a gente foi numa pregação do pastor Rafa. E ele falou: escreve uma cartinha para Deus, escreve uma carta para Deus do que você quer, qual é o seu sonho que você quer. E aí eu fui no culto à noite, era no Lago Norte, e ela tinha ido de manhã, ela começou a escrever: nossa, eu quero um homem bonito, maravilhoso, né? E eu à noite também escrevi: eu quero uma mulher bonita, maravilhosa. Mas Deus é muito melhor, Ele dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele dá o que a gente precisa, na medida que a gente precisa, para a gente ser melhor. Para a gente andar nessa vida acompanhado da nossa auxiliadora idônea e da mulher do seu marido, para que a gente seja a nossa melhor versão, porque nós dois juntos somos a instituição primária de Deus.
Foi aquilo que Ele criou para que a gente venha a ser fecundo, multiplicar, sujeitar e dominar, estabelecer o governo, como o pastor Tiago Celano pregou esses dias. Nós precisamos estabelecer o governo nas nossas áreas da vida, e vem através da renovação da mente, vem através de um culto racional, vem através de você buscar essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus, mas você busca ela através do seu culto racional, através de você sim apresentar a Deus: eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade, o que o Senhor quer, fala comigo, Senhor, fala comigo, Deus, o que o Senhor quer. E muitas das vezes quando Ele não fala, eu vou atrás dele: Pai, o que está escrito aqui? Eu quero entender, o que eu preciso fazer? Está na palavra. Muitas das vezes é no jejum, é no carro, é na oração, é em algum lugar Deus fala, usa um irmão, é a todo tempo. Mas por quê? Porque eu optei por me posicionar nesse local. Deus, o que o Senhor quer? E Deus é um Deus de restituição, meu irmão. Deus é um Deus que restitui seu tempo, Ele reme o tempo, porque santo, 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 Ele era o que é, o que há de vir. Então muitas das vezes a gente não tem noção dessas coisas que nós não vemos, mas Ele vê. Então Ele contempla o seu passado, o seu presente, o seu futuro. E muitas das vezes quando Ele me via lá pequeno, sem pai dentro da igreja, sofrendo, Ele falou: não, meu filho, você vai ser um pai melhor, você vai ter os seus filhos lá, eu vou colocar você como eu quero que você seja. E assim eu tenho sido um pai que eu não tive, mas glória a Deus por isso também, porque isso me forjou até a força que eu preciso para exercer o meu papel cada dia mais. E assim Deus tem feito na minha vida, não por causa de mim, mas porque eu busco Ele todo dia. Eu tenho esse prazer em buscar a lei do Senhor, a entender cada lei. E nisso a gente tem vivido, dia após dia, para a graça de Deus, para a glória do Senhor, manifestando, dia após dia. Então, meus irmãos, você que ainda está duvidoso, você que ainda não tem a certeza do que você quer nessa vida, eu te chamo, Senhor, eu te chamo, você a vir aqui hoje, levantar e entregar a sua vida a Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, posicione-se, levante-se e venha entregar a sua vida. Se todos aqui já entregaram, glória a Deus por isso, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Agora, se você está na sua vida, precisando de uma restauração, precisando de uma resposta de Deus, se você está precisando mais de Deus, de se posicionar e estar cada vez mais, levanta a sua mão que eu quero orar por você. Se você está precisando de Deus, levante a sua mão, que eu vou orar, e entregar aqui, para que a gente entenda que esse sacrifício é diário. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Deus, por esse dia maravilhoso, mais um dia que o Senhor fez para nós, e menos um dia que o Senhor tem para nós podermos contemplar a Tua glória, Senhor Deus. Senhor Deus, manifeste na vida dos meus irmãos aqui, das minhas irmãs, que eles possam ver a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai, que eles venham entender que eles devem ser esse sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que tudo que eles tocarem as mãos, Pai, seja para a glória do Senhor, que tudo que eles forem viver seja para a glória do Senhor, que o respirar, Pai, o eu sou, a respiração do Yahvé, Pai, aquela que entra pelo sopro das narinas, Pai, eles consigam perceber e entender, Pai, os propósitos que o Senhor tem, Pai, para cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a mente seja renovada todos os dias por meio da Tua palavra, Pai, que o Senhor venha transformar, Pai, os corações de carne, Senhor Deus, cada vez mais em Suas mãos, para que eles possam sentir, Pai, a Tua presença, para que eles possam manifestar a Tua presença por meio deles, Pai, em nome de Jesus, e que essa seja uma igreja, Pai, que venha alcançando as nações dia após dia, Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor é em nós, em nossas vidas, Pai. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por esse momento, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, só lembrando, o restaurante Reformata, o restaurante da igreja está aberto para o almoço. Vou pedir só que você segure mais um pouquinho. O culto acabou estendendo hoje, mas que palavra nós recebemos hoje. Eu saio daqui grato ao Senhor pela vida e ministério do nosso querido Beto Dadu. Feliz demais, demais. Nós temos...